Evangelho de São João, capítulo 1, versículo 18. Esse trecho do Evangelho é o resumo de toda a Bíblia. São João meditou durante 60 anos para escrever o Evangelho. E quando ele foi escrever o Evangelho, ele teve essa inspiração de Deus de não escrever um Evangelho a exemplo daqueles que já existia, Marcos, Mateus e Lucas, mas de escrever o Evangelho sob um ponto de vista completamente novo. Por isso ele meditou durante tantos anos. Tomara que a pregação não atrapalhe o murmúrio de ninguém. São João levou então 60 anos meditando. E ele descobriu, porque buscou a Deus, que Jesus é a releitura de toda a história. Então o que ele fez? O Antigo Testamento inteiro ele quis resumir. Mas veja, o Antigo Testamento são 46 livros. Pelo menos 3/4 da Bíblia. Então São João teve essa divina inspiração. Por isso, o Evangelho de São João, que nós líamos hoje, começa com as mesmas palavras que começa a Bíblia. Se você pegar Gênesis 1 e João 1, começa igualzinho. No princípio. Por isso que chama-se Gênesis. Gênesis é no princípio. Se fosse um nome em português, teria que se chamar livro no princípio, no começo. Então São João, partindo da primeira palavra do Gênesis, ele resume a história da salvação e coloca o ápice dessa história. O Verbo de Deus se fez carne e habitou entre nós. Mas ao invés de voltar pura e simplesmente no novo Adão, que é Jesus, como ele vai mostrar lá no capítulo 19, depois do Evangelho, quando na cruz Jesus é o novo Adão, do mesmo jeito que Adão dormindo no paraíso, do seu lado direito é tirado Eva, do Cristo novo Adão dormindo na cruz, pela morte do pecado, é tirada a nova Eva, a igreja, o mundo novo. Aqui, nesse resumo, São João chama a nossa atenção para um grande e importante personagem da história cristã e especialmente judaica. É o que aparece lá no penúltimo versículo, aonde ele une o Antigo e o Novo Testamento. Para o judeu, qual é o maior símbolo do Antigo Testamento? O homem mais citado na Sagrada Escritura, quem é? Moisés. Veja que São João vai unir os dois aqui. E é isso que nós queremos convidá-los a fazer nessa manhã, no final dessa manhã, comecinho dessa tarde. Todos nós recebemos da sua plenitude, de Jesus, graça sobre graça. Pois a lei foi dada por Moisés, mas Jesus diz lá em Mateus 5,13, eu não vim abolir a lei, eu vim levá-la à perfeição. O que São João está convidando aqui, e que depois, se você ver a lógica do Evangelho, ele vai continuar convidando. Por exemplo, lá no capítulo 3, quando ele fala do amor de Deus, versículos 14, 15 e 16, ele vai dizer, como Moisés levantou a serpente no deserto, assim será levantado o Filho do Homem. João 8, 28, e quando eu for levantado da terra, então sabereis quem eu sou, o mesmo eu sou que Deus falou para Moisés. Ou João 12, 32, e quando eu for levantado da terra, eu atrairei todos a mim. O que São João faz é colocar para nós Moisés como aquele que fez a trilha, o caminho, e Jesus entrou nesse caminho. Então eu queria usar esse esquema de pregação hoje. Olhando para Moisés, nós queremos chegar a Jesus para fazer também com ele e como eles o nosso caminho hoje. Então, se por Cristo nos veio a graça, a plenitude dessa graça, por Moisés nos veio a lei. Com Moisés hoje nós queremos estar no Monte Tabor, para descer. Nós não estamos aqui como um Tabor,
experimentando a alegria de Deus, a força de Deus, a transfiguração de Deus em nossa vida? Pois como disse para Pedro, ele vai dizer para nós, tem que descer da colina, para viver isso na realidade da vida. Então, acompanhe comigo hoje, nesse primeiro momento, o livro do Êxodo, lá no comecinho do Êxodo. Nós vamos entender o que Deus está nos ensinando nesse dia. Êxodo capítulo 3. Se você não tem a Bíblia ainda, cria vergonha na sua cara. R$10? Tá louco. Vamos, cria vergonha. Pode no intervalo lá e comprar uma, meu filho. Não comece, se você começar o ano sem uma Bíblia, e sem ler a Bíblia também, porque não adianta só comprar e pôr lá na estante, não faz nada. O finalzinho do capítulo 2 do Êxodo mostra a situação do povo de Deus. Os israelitas gemiam sob o peso da escravidão, como nós também gememos sob o peso da escravidão, do pecado, das drogas, da prostituição. Como ele, nós queremos também clamar, do fundo de sua escravidão, subiu seu clamor até Deus. Ou seja, não interessa a situação que você encontra, por mais fundo que você chegue no pecado, Jesus já foi muito mais fundo, porque ele desceu nos infernos. E Deus olhou para os israelitas e os reconheceu. Hoje também, é o que nós vivenciamos de modo especial nessa manhã. Deus olhou para cada um de nós e nos reconheceu. E Deus ouviu o nosso clamor, o nosso pedido. E agora com Moisés nós queremos fazer a experiência da sarça. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Madiã. Moisés levava uma vidinha comum. Nós sabemos um pouquinho da história de Moisés. Por que ele chama-se Moisés? Porque ele foi salvo das águas. Quando Moisés nasceu, o povo de Deus não podia ter filhos. E quando tinha filhos, tinha que matar. Mas a mãe de Moisés ficou com muita pena de matar. Então, ela criou ele escondido. E quando ele estava com 2, 3 meses, ela deu um jeito de colocar ele numa cesta de junco, quando a filha do faraó estava tomando banho no rio. Por isso Moisés é figura para nós também do batismo, salvo das águas, pelas águas do batismo. E a irmã dele ficou ali olhando, de butuca. Quando a filha do faraó viu Moisés, aquela criança, pequenininha, frágil, ela recolheu. E a irmã dele, como quem não quer nada, falou, eu conheço uma senhora que pode amamentar ele, por acaso. Por acaso é a mãe dele, né? Mas não podia falar, senão matava ela. E Moisés foi criado pela mãe, só que era oficialmente filho da filha do faraó. O Nelson Correia, pena que ele foi embora, ele podia explicar isso para nós. Porque o Nelson tem um primo que é filho legítimo da tia dele. E ainda é órfão dessa tia, porque assim que nasceu essa tia, que é a mãe legítima dele, morreu. E aí tiveram que amamentar ele no leite de uma mula. Coitado, né? É primo do Nelson. Esse rapaz, é porque ele foi alimentado com leite dessa mula, ele tem uma mania até hoje. O dia que ele não puxa uma carroça, nossa, ele fica tão troncho. E parece que o encardido está adotando muita gente aí, igualzinho o primo do Nelson. Esse rapaz sofre porque ele é filho legítimo da tia dele, olha para vocês verem. Assim Moisés. Moisés, filho de uma judia, foi judiado. E foi adotado pela filha do faraó. Cresceu. Teve uma vez lá que teve um probleminha com ele, foi apartar uma briga. Moisés tem uma metodologia muito estranha de apartar a briga. Ele viu 2 irmãos brigando, foi lá e matou um. Agora vocês não brigam mais. Eliminei um. Um espetáculo, né? Um temperamento fabuloso. E para completar essa inteligência fabulosa de Moisés, ele era gago. Então vocês vejam bem, a hora que esse homem ficava nervoso. O gago nervoso é um perigo.
Ele não consegue falar, ele bufa, estufa a vez do pescoço. E aí o gago quer falar uma coisa e você fica irritado, e você emenda e fala outra, ele fica mais nervoso ainda. Aí quer falar, querido, você fala, quebrado. Ele fica bravo. Então, coitado do Moisés. Aí, 40 anos, casou. Vivia às custas do sogro. O sogro que era um pagão ainda. Sacerdote de Madian. Madian é uma religião do capeta que tinha lá para aqueles cantos. Igual tem algumas hoje aí. O sogro dele era como se fosse um pai de santo. Um dia em que conduzira o rebanho para além do deserto. E isso eu risquei bem forte aqui na minha Bíblia. Para além do deserto. Veja, durante 40 anos, Moisés viveu aquela vidinha de sempre. Levantava cedo, ia para o campo, levava as cabras, levava as ovelhas para pastar ali no deserto, comia aquele restinho de coisa, como nós fazemos também. Quantos aqui está levando o seu rebanho, a sua vida, o seu corpo, a sua mente, para pastar nas guanchumbazinhas que dá no deserto? E se contenta com as michornas que o encardido dá, com as gotinhas. Quantos estão se contentando, eu falava ontem, com as gotinhas de amor, suplicando amor, pagando para ter um amor que não é amor, pagando para ter uma felicidade que não é felicidade. Moisés viveu 40 anos assim, mas aquele dia ele teve coragem de ir para além do deserto. Ir para além do deserto significa sair do seu mundinho, mudar a rota, mudar o caminho, mudar a direção. Eu não posso, você, meu irmão, que está recebendo essa chuva de bênçãos e de graças nesse acampamento, ao voltar para sua casa, você tem que ir para além do deserto. Hoje você tem que tomar uma decisão muito grande. Daqui a pouco vai estar espalhado por aí alguns latões, para que durante os intervalos, você tenha coragem de passar por esses latões e jogar fora o que não presta. Porque nós vamos meter fogo nisso hoje à noite na missa. Do mesmo jeito que nós vamos abençoar, do mesmo jeito que você vai trazer uma vela hoje, para fazer aquela procissão linda, acender a vela, acender a luz da minha vida nesse ano, no fogo novo do Cristo ressuscitado, nós vamos meter fogo naquilo que não presta. Então pensa, você vai ter o dia inteirinho para pensar o que eu quero jogar fora. Agora, não adianta nada jogar fora aqui, e depois chegar lá na sua casa e voltar para o deserto que você está vivendo, voltar para a michorna que você está vivendo, voltar para o lixeiro que você está vivendo. Não adianta. Tem que tomar a decisão. Eu quero sair daqui limpo, eu quero sair daqui novo, porque senão faz igualzinho São Pedro. Não adianta dar banho em porco. Adianta dar banho em porco? Tem gente que não adianta você falar com a pessoa, é dar banho em porco. Porque tem gente que parece que nasceu com o dom de atazanar a vida da gente. Eu fiz uma pesquisa recente e descobri 96% dos chatos, quando fala com a gente, põe a mão na gente. Já observou isso? Ele fala assim, oh, você aí, tudo bem? E o índice sobe para 98,7 se a pessoa tiver mau hálito. Ela vem, nossa, bem pertinho, olha, eu queria falar com o senhor. Não sei o que aconteceu comigo, você morreu, rapaz, você está podre e não sabe. Terrível. Então tem gente que nasceu para atazanar a gente. Não adianta. São Pedro diz, não adianta dar banho em porco. Você dá banho em porco e logo em seguida vai se afundar na lama. Você não é porco. Então, se você não é porco, não viva sendo dominado por um espírito de porco. Tome posse do Espírito Santo. Jesus ensinou que porco serve só para ele descarregar o encardido. E ele manda o encardido ir naqueles porcos. Não seja igual o filho pródigo que sai da casa do pai e foi viver no chiqueiro. Então, se você tem um chiqueiro na sua casa, se você está vivendo naquele deserto, e muitas famílias são um deserto, não tem alegria, não tem paz, casamentos desérticos. Sabe o que é triste num deserto? É que você olha para o deserto, você não vê nenhuma perspectiva de saída. Aí você olha para o deserto lá longe, porque é muito sol, o sol bate naquela areia,
O reflexo do sol na areia, você olha, parece que tem um lago imenso, um oásis. E as pessoas vão atrás daquele oásis e morrem por isso. Porque quanto mais você olha na direção daquele oásis, quanto mais você caminha na direção dele, mais longe você fica. Você perde a noção. Pega, por exemplo, o deserto do Saara, gente. O deserto do Saara é tão grande que hoje ele já atinge 9 países. É uma coisa medonha de grande, é imenso. E a pessoa se perde. Então é preciso ir além do deserto. Quantas famílias não passam de um deserto? Hoje você é chamado a começar esse caminho novo. E a primeira coisa a fazer é sair e ir para além do deserto. Ah, mas eu estou esperando uma coisa extraordinária na minha vida. Moisés vai nos mostrar. O roteiro de Moisés é fabuloso no caminho de Jesus, que o próprio São João pegou para nós hoje. Moisés foi para além do deserto. Chegou até a montanha de Deus. Só aqui a gente já podia ficar horas meditando. Só o primeiro versículo. Moisés saiu do deserto, foi para além do deserto e foi para a montanha de Deus. O único jeito de você vencer um problema é ultrapassando-o em Deus. Não tem jeito. Hoje, gente, eu estou absolutamente convicto. Todo e qualquer programa de desintoxicação que o governo fizer, que a medicina fizer, vai dar em nada. Se não tiver uma profunda experiência de Deus, não tem jeito. A Itália fez isso. O governo italiano criou alguns anos atrás a clínica Gemelli, uma clínica modelo na libertação da toxicodependência, com psicólogos, nutricionistas, terapeutas, tinha tudo, profissionais de tudo quanto é área verde, uma fortuna. Depois de 5 anos, quando foi fazer uma avaliação, e ao menos na Europa eles fazem isso de modo sério, chegaram à terrível conclusão, em 5 anos desse trabalho, que a um custo mensal de $3.000 por pessoa, depois de 5 anos, índice de recuperação, 0. Mas aonde está a falha? Medicina? Psicologia? Não. Nós não estamos desprezando isso. Nós estamos dizendo que só isso não adianta. Por quê? Aquilo que a gente meditava ontem. O jovem drogado, ele tem o corpo de 20, de 18. A afetividade de 12. A fé de 5. Talvez nem isso, porque muitos não tiveram nem pai e mãe para transmitir a fé. E se não tem a fé, não tem afeto. Por isso que é impossível. Sem uma experiência de Deus, eu digo a você, eu não sei qual é o problema que você tem, eu não sei. Não sei se é na ordem física, não sei se é na ordem psíquica, não sei se é na ordem espiritual, eu não sei. O que eu sei é o seguinte, sem Deus você não vai conseguir resolver. Eu não sei se é da ordem econômica. Gente, nós vivemos aqui ontem um milagre. Sabe o que é isso, arrecadar 12% de uma campanha dessa num dia? Num dia em que a grande maioria das pessoas ou está na praia, ou está no campo, ou está em férias. 12% de uma campanha de 7 milhões, gente, isso é um absurdo. Mas e por que Deus nos faz participar? Por que Deus nos dá a graça de participar de um milagre desse? Para a gente descobrir, não existe área da nossa vida que não tenha solução. Agora, qualquer que seja o problema, a solução tem um único nome: Jesus Cristo. Porque senão o resto é resto. Moisés subiu para a montanha de Deus. O lugar mais espetacular em toda a Bíblia é o monte. Todo homem, toda mulher de Deus na Bíblia tiveram uma experiência com Deus na montanha. Todos. Abraão, o monte do Senhor que providencia, Javé e Iré. Aliás, é de lá que veio Deus prover, Deus proverá. Quando o filho dele pergunta: pai, nós estamos levando tudo, e a oferenda, onde que está? Aí Abraão diz: Javé e Iré, significa Deus proverá. Foi na montanha. Foi na montanha que Elias, que estava lá no fundo do poço. Quanta gente está igualzinho a Elias, deprimida, angustiada, amarga,
jovens deprimidos, jovens angustiados, tomando Lexotan, tomando Prozac, tomando Anafranil, com a bolsa cheinha de remédio, tarja preta, está andando feito um bobo. Você tem que fazer igualzinho Elias. Elias tinha 450 sacerdotes do Baal que estavam para matá-lo, perseguido, tinha a cabeça a prêmio, mas foi para a montanha. Onde foi que Jesus encontrou força para vencer o demônio? Na montanha. Onde foi que Jesus nos deu a vida? Na montanha. Onde foi que Jesus nos deu a nova lei, o novo Moisés, o sermão das bem-aventuranças? Na montanha. Não tem outro jeito. Enquanto você for para o fundo do poço, Deus não vai atrás, porque Ele já foi para você não ir lá. Ele já foi que é para você sair de lá. Não dê banho em porco. Sai dessa planície que você está vivendo. O que Deus falou para Ló? Porque Ló estava vivendo em Sodoma e Gomorra, uma cidade que estava sendo destruída pela pornografia, pelo adultério. E diz São Pedro, retomando a experiência de Ló, que Ló não aguentava mais ouvir, Padre Jonas falou hoje de manhã, e ver, eu falei ontem à tarde. Ló não aguentava mais, nem ouvir e nem ver tanta podridão, tanta patifaria, tanta pornografia. E o que Deus falou para ele? Quer salvar sua vida? Suba para a montanha. Não tem outro jeito. Agora, meu irmão, minha irmã, subir na montanha não é fácil. Eu vou dizer uma coisa a você, que nós já dizemos com outras palavras nesse acampamento. O caminho de Jesus é subida. Se você é molengo, se você gosta de viver só na mamata, no conforto, não entre no caminho de Jesus. Agora tem uma coisa fabulosa, se você for fraco, entre no caminho de Jesus. Porque fraqueza não é problema. Santa Teresinha queria ser santa. Ela foi para o Camelo para ser santa, ela foi com 15 anos. Padroeira das louras, Santa Teresinha. Porque ela era uma loura lindíssima, tem o cabelo dela lá em Lisieux, está pregado na parede para a gente ver, que coisa linda de mulher. Linda, linda. Uma lourona espetacular. Doutora da igreja. Santa Teresinha queria ser santa. Ela foi para o Camelo para isso. Ela pediu para o Papa para ir para o Camelo. E lá ela começou a se encantar com a vida de Santa Teresa, de São João. Eu quero ser santa, mas aí ela ficou um pouco triste. Ela disse, eu quero ser santa, mas não consigo ser santa. Quando ela leu lá que Santa Teresa fala das escadas que precisa subir, das montanhas que precisa subir, dos patamares que precisa subir, ela disse, eu não consigo. E ela foi ficando triste. Meu Deus, eu quero ser santa, mas eu não consigo ser santa igual foi São João, igual foi Santa Teresa, Santo Agostinho, São Paulo. Eles eram fortes, eles eram revolucionários, eles eram violentos. Eu sou muito fraquinha, eu não consigo, mas eu quero ser santa. Aí um dia ela pensou, bom, se eu quero ser santa, eu não consigo, Deus vai me dar um jeito de achar um caminho para mim. Belo dia ela estava rezando, e aí ela se lembrou da primeira vez que ela foi a Paris. A primeira vez que Teresinha foi a Paris com o pai dela, ela tinha 8, 9 anos. Quando ela chegou em Paris, ela ficou encantada com os arranha-céus. Aqueles prédios imensos, 10, 12, 15 andares. Até hoje Paris não tem grandes prédios. Tem aqueles prédios de 10, 12, 15, máximo talvez uns 20 andares. E ela ficou pensando, meu Deus, como é que eu vou fazer para subir até chegar lá em cima? Ela, imagina uma criança de 7, 8 anos que vivia na roça, aí vai na cidade, vê um prédio daquele tamanho, fica imaginando, meu Deus do céu, como é que eu vou fazer para subir lá? E o pai tinha falado que eles iam lá, não sei que andar que era, 7º, 8º, 10º. Ela estava imaginando o tanto que ela ia sofrer. Primeiro porque ela não queria pedir o pai para carregar ela no colo. Ela gostava demais do pai dela, ela era apaixonada no pai. Ela ficou pensando. Surpresa de Teresinha quando chegou no hall do prédio e viu o elevador. Ela nunca tinha visto elevador. E ela ficou encantada e aquilo não saiu do coração dela. Mais tarde, quem sabe 8, 9, 10 anos mais tarde, rezando, pedindo a Deus um jeito para ela subir os difíceis
degraus da santidade, veio a cabeça dela e falou: ah, meu Deus, se para subir em prédio muito alto já inventaram uma escada que anda, então para ir para o céu também deve ter. E eu vou achar. E Deus falou ao coração dela: já tem. O elevador que pega você fraquinha e leva para o céu são os braços de Jesus. Já tem. E ela descobriu que esse é o segredo. E sabe o que é mais bonito? Há 5 ou 6 anos atrás, a igreja reconheceu Terezinha como doutora da igreja. Doutora significa especialista. Doutora significa que o caminho que ela fez é um caminho que se você fizer, que se eu fizer, se nós fizermos, nós também chegaremos lá. Então não é a nossa fragilidade. Deus não olhou para a miséria de Moisés. Deus olhou que ele teve 2 coragens. Primeira, ir além do deserto. Eu preciso sair do deserto que eu estou vivendo. Segundo, é preciso subir a montanha de Deus. É preciso que você tenha essa predisposição. Eu quero subir essa montanha, Senhor. Não vai ser fácil, eu sei que não vai, mas eu vou subir. Aí, diga-se de passagem, você já tem dentro de você um espírito de alpinista, que alpinista nenhum do mundo até hoje conseguiu. Para nascer, você teve que ser o maior alpinista que já existiu no mundo. O caminho que o espermatozoide faz do corpo do pai para subir até o óvulo da mãe é pelo menos 3 vezes a altura do Everest, o pico mais alto do mundo. Corresponderia a 24.000 metros de altitude, mais ou menos. E que força foi aquela que fez aquele espermatozoide, que já era você, percorrer essa distância toda, 3 vezes daqui na Europa, 3 vezes daqui nos Estados Unidos, 3 vezes o Everest, uma distância imensa, uma altura imensa. Que força foi essa? Tu, ó Senhor, me teceste no seio da minha mãe. Para quê? Então, se você deixar se conduzir por Deus, você vai subir esse monte com uma velocidade, com uma rapidez, com uma segurança, porque tem uma meta, e essa meta tem o dedo de Deus, tem a marca de Deus. Esse mesmo Deus que salvou Moisés, salvou você. E não existia só um faraó querendo matar, não. Existia 140 milhões de outros espermatozoides querendo ocupar o seu lugar. Olha que vestibular difícil. Você venceu o maior vestibular da história. Você venceu um vestibular que era 140 milhões por um. E por que Deus foi escolher logo você? Para ser uma anta? Você é único no mundo. É a ciência que diz isso. Basta olhar no seu dedão. Hoje a gente olha aí na Canção Nova e vê esses latões, ela tem vermelho, amarelo, verde, azul, que lá é para o lixo reciclado. Mas Deus não trabalha com lixo reciclado. Deus não aproveita espírito velho em corpo novo. Não existe reencarnação. Você é único. Você é única. Está no dedão. Assuma sua história de único. Agora fica lá: ah, meu Deus do céu, por que eu sofro tanto? Ai, padre, eu sofro tanto, padre. Padre, que fosse contar para o Senhor minha vida. Ai, Deus nosso. Padre, a minha vida dava um livro. Não escreva que eu não quero ler. Ô, livrinho chato. Ô, livrinho ruim. Ai, padre, eu sofro tanto. Ninguém gosta de mim. Mas também vai gostar de você para quê? Você é muito chato, mas você já venceu o prazo. Tchau. Já está na hora de sair descendo. Falta pouco para apertar o botão. Aí a pessoa assusta um pouco. Deus não escuta oração de lamúria. Já expliquei isso no meu livro, Cure Seu Coração. Começou a fazer lamúria, Deus vai lenta e suavemente, disfarçadamente, pôr o dedão dele no ouvido. E você está lá, ele está, ó, parceiro. Não escuta. Nem do filho dele ele escutou. Quando Jesus falou: meu Deus, por que me abandonaste? O pai riu para ele.
Pai, se possível, afaste de mim esse cálice. Deus falou e ele pensou que fosse o eco, cálice. Mas não escutou. Se ele não escutou a oração do filho, vai escutar a sua por quê? Porque Deus não criou gente fraca. Deus não criou esse ser humano reduzido, esse ser humano desértico. Não. Mas suba para a montanha de Deus. Qual é a minha montanha de Deus? O que eu preciso fazer? Então eu fico esperando uma coisa extraordinária. Continue lendo o texto. É espetacular. O anjo do Senhor apareceu-lhe numa chama que saía do meio de uma sarça. O que é sarça? É uma guanchumba. É um matinho. Sabe quando você passa e vê aquelas vassourinhas que parece seco? Sarça é aquilo. É um matinho seco. E como ele é muito seco, e você imagina no deserto. O deserto tem 50, 60, 70 graus. A concentração ali. Se tem alguma pedrinha, reflete muito mais ainda. O que acontece? Aquilo pega fogo. Igual pega fogo em floresta sem ninguém ter jogado nada. A lenha vai ficando seca, as folhas secas, papel seco. Aí um reflexo do sol numa pedrinha dá uma faísca, pronto. Foi isso que Moisés viu. Coisa mais natural que tinha era uma sarça arder no deserto. Mas naquele dia, por quê? Porque tinha ido para além do deserto. Ele já tinha saído do deserto. Ele já tinha tomado a decisão de começar uma vida nova. Porque tinha subido a montanha. O sol da montanha é mais forte. Só que você não sente ele queimar tanto, porque a montanha é mais alta, a temperatura é mais fria. Ele já tinha dado 2 grandes passos para fazer a experiência de Deus. Quem não sair do deserto não faz a experiência de Deus. Quem não tem coragem de subir a montanha não faz a experiência de Deus. Agora, quando eu tomo essa decisão de sair do meu deserto, de subir a montanha, então Deus revela-se através de uma coisa tão simples. Moisés olhava. Moisés olhava. Ah, esse olhar como é importante, nós meditávamos ontem. Aquele paralítico que estava lá, sentado à beira do caminho, na beira da estrada, na beira da escada, Pedro e João falou para ele, olha para nós. Moisés olhava. Do mesmo jeito que Jesus, quando estava a caminho da cruz, olhou para Pedro. E Pedro percebeu aquele olhar de misericórdia. Moisés olhava. A sarça ardia, mas não se consumia. Esse mistério já aconteceu na sua vida e na minha. Pensa uma coisa, eu vou refletir essa temática hoje à tarde, mas pensa agora já. Quantas vezes na minha vida eu já estive à beira da morte? Ou quantas e quantas vezes eu já cometi pecado pelos quais eu já deveria ter morrido e eu permaneço vivo? É sarça que ardeu, mas não se consumiu na sua vida, pura e exclusivamente por misericórdia do Senhor. Pura e exclusivamente. Não tem mérito seu na sua vida. Olha, meu irmão, minha irmã, a sua vida não lhe pertence mais. Como a minha não me pertence. Não nos pertence. Porque eu, por tudo de errado que eu já fiz, eu já devia estar morto há muito tempo. Por todos os pecados que eu, estou falando de mim, você fala do seu se quiser. Por todos os pecados que eu já cometi, eu mereceria estar, por mérito próprio, eu já teria ido para o inferno há tempo. E ainda tinha feito umas mudanças lá dentro. Tinha. Porque quando cai na gente esse espírito de anta, a gente fica... Sabe por que anta chama-se anta? Anta é um bicho maravilhoso, é o maior mamífero da América. O problema da anta é quando ela está em perigo, ela vai em linha reta, ela corre para frente, ela arrebenta a porteira, ela arrebenta tudo, ela se machuca, ela rasga inteira, ela não olha para trás. Por isso que é anta. Isso é igual um portuguesinho que estava correndo na linha do trem, e o trem alcançou ele, e ele correndo, o trem atropelou ele. Depois falaram para ele, mas meu filho, por que você não saiu fora do trilho? Falou, se no plano o trem correu mais do que eu, se fosse morro acima então, e muito mais rápido ia correr. Oh meu Deus, saia desse trilho, você está igual galinha na frente do carro, o carro vai indo atrás, buzina, galinha, sai fora, pula fora. 2 moças morenas,
Estava andando na floresta, quando acharam uma trilha, e começaram a andar naquela trilha, e uma morena falou para a outra: estou achando que é rastro de cavalo. A outra falou: não, cavalo não tem rastro, senão isso é de elefante, olha o tamanho. Não, e depois está muito juntinho. É de cavalo. Não, é de elefante, é de cavalo. O trem passou por cima das duas. Assim nós fazemos. Nós não identificamos o trilho do trem e ele passa por cima. Não queira ser especialista naquilo que você não sabe. Sai do deserto. Corre para a montanha. A sarça arder significa exatamente isso. Quantas e quantas vezes Deus já se manifestou na minha vida. Mas eu não paro para contemplar Deus, porque eu estou correndo para todo lado. Eu estou atarefado, eu preciso fazer tanta coisa, eu vivo agitado, eu vivo correndo. Você já notou como o ser humano moderno é um ser cansado? Mas por que é cansado? Porque a tecnologia, ao invés de ajudar, prejudica. Antigamente não tinha luz elétrica. Então, quando chegava 5h30, 6 horas, o que as pessoas iam fazer? Dormia 10, 11 horas. Levantava 4h30, 5 horas da manhã, comia aquele tocinho cru, mas não tinha colesterol. Tomava aquela água fresquinha. Aí inventaram a luz, pronto. Aí a gente com a luz trabalha de noite. E de noite você tem que ler, de noite você estuda, e de noite isso. Aí você já dorme pouco. Você foi encurtando o tempo. Antigamente não tinha relógio. Você olhava no sol. Você vivia conforme o tempo. Hoje não. Hoje nós corremos contra o relógio. Nossa vida é marcada no relógio. Corremos daqui, corremos de lá, corremos daqui. E vai. Aí eu estou atrasado. Para quê? Sabe lá se é hoje que Deus vai apertar o botãozinho seu? E você, ó. Talvez seja hoje. E com um detalhe: se você morrer hoje, durante uns 3, 4 dias vão comentar, vão chorar, mas vou esquecer de você logo. Não é assim? Cadê o seu tataravô? Como é o nome dele? Estou falando de parente seu. Não sabe que dia ele nasceu? Que dia era o aniversário da sua bisavó? Ou da sua tataravó, ou quatrisavó? O menino falou para o pai dele: pai, eu tenho um colega que ele tem tataravó. Viva? É. Mentira. Não. É engano lá do homem do cartório. Que o bisavô dele era gago e foi lá registrar tataravó. Quando é que nasceu a sua tataravó? Quando? Que dia que é o aniversário dela? Que dia que o seu bisavô casou? Estou falando só de 2 ou 3 gerações para trás. Aonde você vai estar daqui 100 anos? Deixa de ser besta, a vida é hoje. Ora. Então tem gente que se acha importante demais. Vou dizer uma coisa para você muito dolorida. As pessoas gostam de você igualzinho nós gostamos de papel higiênico. A gente, quando quer papel higiênico, a gente quer um macinho, cheirosinho, arrumadinho. E depois que usa. É isso que o mundo faz comigo e com você. Ele quer você cheirosinho, arrumadinho. A hora que ele jogar você na merda, é para lá pro lixo que você vai. E não é assim que faz com você? Não é assim? Ah, padre, mas e a minha família? Quem matou a avó do Gustavo? Quem matou o pai e a mãe de Suzane? Família sem Deus é pior, gente. Muito pior do que inimigo. Eu prefiro ouvir aquilo que meus inimigos falam na minha frente do que aquilo que os meus falsos amigos falam por trás. Eu prefiro. Porque aquilo que os meus inimigos falam na minha cara me ajuda a crescer. Agora, aquilo que os falsos amigos, parentes falam pelas costas da gente, por que tanta gente tem mágoa, tem ressentimento, vive com dor no coração? É por isso, porque é besta. Fica atrás de falsa amizade e quer fazer com todo mundo, quer fazer média com todo mundo. Por quê?
Lembra que nós meditamos já? Preciso de aplauso, eu preciso de amor, eu preciso que ser reconhecido, eu preciso que as pessoas gostem de mim, eu preciso de... Você precisa de Deus, de mais nada, você precisa de Deus. Deus, meta o coração seu no coração de Deus. Eu repito, não tem nenhum problema que não tenha solução. Agora busque no lugar certo. Se você está buscando no lugar errado, não adianta. Você está buscando chifre na cabeça de cavalo, você vai levar coice. Busque no lugar certo. Mergulha o problema em Deus. Saia do deserto. Saia dessa vidinha. Meu Deus, você está vivendo uma vida que não vale a pena. Muitas pessoas falam assim: padre, eu pedi muito ao Senhor para me curar, Ele não me curou. Agora pensa bem, para que Deus vai curar você? Você é um energúmeno, só faz o que não presta, nunca fez um bem para ninguém, só pensa em si, é um egoísta, um ególatra, que só quer as coisas para si mesmo, e se puder pisa nos outros. Deus vai lembrar de você para quê? Talvez a doença que não vem dele possa até purificá-lo para levar para ele. O que a minha vida de fato ajuda o mundo a ser melhor? A gente tem que começar a pensar nisso. Porque se eu quero sair desse deserto, eu quero subir essa montanha, eu quero entrar nesse ano de 2003 seguindo os caminhos de Jesus, a primeira condição de seguir os caminhos de Jesus é: esqueça de você mesmo. Porque nós temos uma ideia muito falsa sobre a gente. A gente se acha muito importante demais. Moisés era um João ninguém, mas teve a coragem de ir além do deserto. Qual é o deserto que você está vivendo? Nossas cidades são desérticas. Quando você mais precisa de alguém, você não tem. Porque se você não for interessante para aquela pessoa, não está nem aí para você. Nem aí. O padre pediu para os leigos: eu precisaria de alguém que fosse missionário durante um ano na África. Apareceu um ou outro, mas tinha um sujeito que o padre tinha muito interesse nele. Ele dava curso de batismo, falava muito bem sobre batismo. E o padre chegou nele e falou: escuta, você não podia um ano ser missionário na África, dar curso de batismo? Tenho muitos pedidos das dioceses da África, que mandasse para lá alguém que pudesse dar curso de batismo. Você podia, você já tem uma vida mais ou menos, sua família está bem, seus filhos crescidos. Disse: ah, padre, eu não posso. Não posso, porque na minha casa ninguém consegue viver sem eu. Minha mulher, o senhor que é padre não sabe. Minha mulher é doidinha por mim, padre. Ela só dorme se for segurando na minha orelha. É uma coisa impressionante. Se eu não esquentar o pé dela, ela não dorme, ela não dorme. Eu tenho uma filha, padre, mas ela não sai de casa sem lá beijar eu. E quando eu chego, se eu estiver na rua, ela não dorme. Eu sou insubstituível, imprescindível. Padre, não, meu filho. Ele falou: sou, padre. É que o senhor é padre, o senhor não sabe. O padre falou: vamos fazer uma experiência? Vamos fazer um teste? Ai, padre, vamos. É muito simples. Eu vou fazer uma oração no senhor, vou dar um remédio para o senhor, amanhã o senhor vai amanhecer morto. Só que é só aparentemente morto. Todo mundo vai pensar que o senhor está morto. Mas o senhor não estará morto, o senhor vai estar escutando tudo. E depois eu volto à vida do senhor. Eu topo. No outro dia amanheceu morto. Ai, foi aquela tragédia, aquela berreira, os filhos desesperados, a viúva ali na beira do caixão, com aquela roupa preta, chorando, né? E ele lá no caixão. E o padre estava lá, e lotando de gente, lotado de gente, gritando de gente. Todo mundo falando dele. E ele estava feliz lá, morto, mas feliz. O padre, vai escutando aí, ó, Vê como é que eu sou importante. A filha beijava o pé dele e passava a mão, o filho desesperado, tiveram que dar um remédio nele, e a mulher queria ir morrer junto também. Ai, o que vai ser da minha vida? Leva, desbarrancar a cova, sai fora, né? Aí, ele feliz da vida, falou: isso mesmo, vai escutando aí, seu padre, para o senhor ver. Aí, quando chegou no meio-dia, o padre falou: eu queria pedir licença a todos, que se retirasse, que eu queria fazer uma oração só com a família. Aí saíram todos, fizeram um círculo, o padre deu a mão.
E o padre disse: olha, eu estou tendo uma revelação espiritual. O Senhor está me dizendo que pode trazer esse irmão de volta à vida. O Senhor está me dizendo que se fizermos uma oração profunda por ele, ele voltará à vida. O Senhor devolverá, já que ele é tão importante. Vocês desejariam? Ah, por favor. O padre começou a rezar, parou a oração e disse: bem, o Senhor está me dizendo que para completar o plantel, como ele já estava escalado, para que ele volte, um de vocês precisa ir no lugar dele. Quem se habilita? E o filho diz: bem, eu até queria, mas, poxa vida, a faculdade, minha noiva, ela depende de mim. Não, não é por mim que eu estou falando, não, imagina. A minha vida não vale nada, mas... A outra filha falou: eu também. Por mim. Pelo meu pai eu daria a minha vida. E ele estava feliz. Escuta, padre, vai vendo, aprenda o senhor também. Os padres vêm de casar para isso, para saber como é ser amado. Mas, padre, eu sinceramente, eu fico com pena. Se eu for, mamãe vai sofrer muito. Porque a minha mãe gosta muito de mim, e ela se apoia muito em mim. Eu que levo ela no médico, eu que vou no supermercado, eu que levo ela no acampamento da Canção Nova. Ela vai ficar muito sentida comigo. A mulher disse: eu também. Olha, padre, mas o senhor sabe muito bem que o filho, ele sofre muito mais sem a mãe do que sem o pai. Por mim até daria a minha vida. Mas, bem, vocês decidem entre vocês. Vocês rezem, eu volto daqui a pouco. Aí ficaram conversando. Quem ia ser voluntário? Quem? Quando o padre voltou, a mãe tomou a palavra e disse: olha, padre, nós rezamos, pedimos muita inspiração, iluminação espiritual. E nós chegamos à conclusão que deve se fazer a vontade de Deus. Se Deus escolheu ele, não seremos nós a mudar os sagrados planos de Deus. É assim. E quando o padre rezou, ele voltou à vida, ele foi ser missionário. Está até hoje lá, na África. Quem é capaz de morrer no seu lugar? Só ele. Mais ninguém. Ele sim. Ele vestiu a sua cara. Ele vestiu a sua roupa. Despiu-se dela. Então viva por causa daquele que morreu por você e por mim. Ir além do deserto, subir a montanha, contemplar essa sarça ardente. E quando Moisés olhou e contemplou a sarça ardente, ele não foi buscar fora. Eu vou falar isso hoje à tarde, os referenciais de Deus em nossa vida. Ele não foi buscar fora, ele não foi fazer uma experiência longe de... Não, a experiência de Deus foi ali. Vou me aproximar, disse ele consigo, para contemplar esse extraordinário espetáculo. Você quer extraordinário espetáculo maior do que o seu sangue correndo na sua veia? Eu citei aqui no sábado. Se enfileirar a veia do nosso corpo, as artérias, a distância que o sangue percorre, isso a ciência que diz, dá 94 mil quilômetros. E sabe quanto tempo leva para dar uma volta completa o sangue no nosso corpo? 94 mil quilômetros? 1 minuto. Sabe o que é isso, gente? É como se um avião pudesse voar a 5.640.000 quilômetros por hora. Isso é absurdo, isso é muito mais do que a velocidade da luz. E por que Deus bota esse coração dentro de você, esse sangue correndo? É esse fenômeno extraordinário. Você é um fenômeno extraordinário. Você é um extraordinário espetáculo de Deus. Mas quando nós não vivemos em Deus, quando nós estamos no deserto, quando nós não subimos a montanha, nós não percebemos o extraordinário milagre que somos nós. O seu coração batendo 108 mil vezes por dia.
Então você multiplica quantos quilômetros o sangue percorre no seu corpo? 94.000 vezes 60, daria em 1 hora, vezes 24, e você vai ter um número que não cabe numa calculadora comum. Quantas vezes num dia Deus diz a você que ama você, que Deus cuida da sua vida, que nós estamos pecando e Deus está nos dando saúde, nós estamos pecando e Deus está nos dando amor, nossos olhos contaminam-se cada dia e Deus continua nos dando a visão, nossos ouvidos estão condicionados ao pecado e Deus continua nos dando a audição. Usamos nossas mãos para o pecar, usamos nossos pés para o pecar. Se você sair desse deserto, você vai, como Moisés, experienciar esse extraordinário espetáculo. E aí qual é a resposta de Deus? Versículo 4. Vendo o Senhor que ele se aproximou para ver, chamou do meio da sarça: Moisés, Moisés. Põe a mão no pulso seu batendo. E escuta Deus dizendo o seu nome. Repita assim: Léo. Repita o seu nome. Escuta ele bater. E repita. Cada batida que der, fala o seu nome. Não está pegando? Você está morto, deita. Não está pegando o pulso, põe no coração. Ou aqui. Vê se acha aí. Cada batida fala o seu nome. É a sarça ardendo, é Deus dizendo: Léo, Léo, fala o seu nome. Fala o seu. Fala. Ih, povo fraco. Deus está te chamando para quê? Para andar nesse caminho novo. Moisés, Moisés, tire a sandália dos teus pés. Que sandálias são essas que nós nos calçamos? Essas sandálias de egoísmo, de mentira, esses latões que vão estar espalhados aí, é para você jogar fora a sandália. Aquilo que o padre lembrou, aquele calendário porcaria que você anda com ele aí. Você menina com aquela caixinha cheia de remédio. Você que está com a muleta dos antidepressivos. Eu digo uma coisa a você, e quem está falando a mesma coisa hoje são médicos. Sem Deus, você não cura essa depressão nunca. Nunca. Porque depressão é abismo, é buraco. E buraco é especialidade do encardido. Você está no buraco, você está na fossa? Ótimo, você está em péssima companhia. Porque a especialidade dele é buraco. Tira a sandália. Que sandália que você vai tirar hoje? O que você vai jogar nesses latões hoje? Não só a camisinha, o cigarro, aquele litro de bebida que está lá na barraca. Não é só isso não. Joga ali também quando passar, escreve num papelzinho: minha prepotência, meu egoísmo, minha mentira. Eu quero tirar as sandálias dos meus pés. Moisés, tire a sandália dos seus pés. O lugar que você está é santo. Eu sou, disse, o Deus de teu pai. O Deus de Abraão, o Deus de Isaac, o Deus de Jacó. Moisés escondeu o rosto, não ousava olhar para Deus. Quantas vezes nós fazemos isso também? Tentamos esconder o nosso rosto de Deus, mas damos as caras para o inimigo. O Senhor disse, e hoje o Senhor diz: eu vi a aflição do meu povo. CançãoNovaPlay.com. Assine já!